a fabricação de açúcar e álcool, tem lá a moenda, onde recebe a cana. Então, você recebe aquela cana vem suja. Então, você tem que lavar ela. Então, o funcionário ficava verificando aquilo. Alguém já colocou ali a dose, aí bem isso aí mesmo, viu? Então, ficava molhado. Você levantou, através de inspeção, aquela atividade ali que é uma atividade possível em saúde. Se tiver todos os equipamentos que ele não permanece com o corpo molhado, ele não recebe insalubridade. Então, é isso, só para vocês saberem o que é a diferença entre qualitativa e quantitativa. Vamos citar outro, biológico, agente biológico. Né? Então, o agente biológico, o agente biológico, dentro do hospital, os enfermeiros e os médicos já recebem insalubridade, automaticamente. Então, o pessoal que trabalha em hospitais com saúde, né, tendo contato com o paciente, tendo contato com a pessoa que está doente, recebe insalubridade. Como é que funciona isso? Tem a insalubridade de 20% e a de 40%. Então, você vai diferenciar, mas, Leal, mas o meu enfermeiro recebe lá máscara, luva, tudo que você imagina que ele recebe. Não importa. O anexo 14, pessoal, da NR15, agente biológico, não importa se você recebe a máscara ou não. Se você for em qualquer hospital aqui em Ponta Grossa, todos eles recebem. Um recebe 20% e o outro recebe 40%. O que vai diferenciar é quem trabalha com doença infecto-contagiosa em isolamento. Por exemplo, tem lá um setor que é isolamento, que está o quarto isolado, aquele setor é isolado. É restrito, porque ali tem pessoas com doença infecto-contagiosa, HIV e outras coisas assim que é transmissível. Então, essas pessoas que trabalham permanente recebem 40% de insalubridade sobre o salário mínimo. E os demais, Leal, aquele povo que trabalha lá fazendo aplicação de injeção, fazendo medicamento, 20%, porque é a diferença. Aí a Renata falou, mas Leal do céu, e se eu fornecer os EPIs? Não importa, eu fiz uma perícia esses dias, 20% e 40%, porque a doença por agentes biológicos, os vírus, né, os fungos, você não consegue neutralizar 100%. Então, por isso que você, automaticamente, eles recebem insalubridade. E assim vai. Por exemplo, se você pegar o anexo 13, químicos, mas qual o químico do anexo 13? Ele é qualitativo, que é graxa, quem trabalha com graxa, com gasolina, com óleo diesel, com hidrocarbonetos. Então, isso são qualitativos. Você vai lá no ambiente de trabalho e vai inspecionar e verificar aquilo ali, se tem. Você vai lá para o anexo 14, é poeira, quantitativo. Você vai para o anexo 11, é quantitativo, né, que tem os agentes que você vai mensurar eles também. E assim vai. Você vai lá para a vibração, que é o 9, se eu não me engano, é 9, acho que é 9 ou 8. Né? Então, vibração. A vibração você vai quantificar, você vai fazer avaliação do corpo inteiro e mãos e braços, né? Então, também. E assim vai. Então, se vocês imaginar, quando falamos em perícias e de insalubridade, nós vamos lá na NR15, né? Vocês, como técnico de segurança, o que ele dá de conselho para vocês? Vocês, por exemplo, vamos falar o mais comum que tem nas empresas, ruído. Quando vocês estiverem na área de técnico de segurança, profissional de segurança, é fornecimento de protetor auricular. Nenhum perito, estou aqui com as perícias que eu fiz ontem, fiz 3 perícias em Maringá. O perito vai na ficha da IPI, por exemplo, a Marielle, por exemplo, trabalha lá de técnico de segurança lá na Bung. O Leal foi nomeado para fazer uma perícia de insalubridade de ruído. Beleza. Eu chego lá, o Joãozinho pediu lá insalubridade por isso. Joãozinho, o que você fazia? Eu trabalhava no setor de recebimento de soja. Beleza. Lá no setor tem lá o ruído de 87 decibéis. Beleza. Aí a Miriane falava, não, mas eu forneci o protetor. Você usava? Beleza, usava. Mas na ficha da EPI não está se registrado. Esqueça. Se não registrou. Por exemplo, o protetor auricular de inserção, o fabricante ele dá lá a validade dele 180 dias.
Então, a cada 180 dias, você tem que trocar aquele protetor auricular. Porque o fabricante recomenda que aquele protetor de auricular de inserção, né, o plugzinho, e a durabilidade dele é 180 dias. Né? Então, eu vou nas perícias, chego lá, eu fornecia, tá lá o primeiro funcionário entrou lá em 2015, lá, por exemplo. Daí forneceram lá em 2015, depois esqueceram se foi fornecer em 2019. Esqueça. Léo, Vai caracterizar a insalubridade. Pode falar. Muito bom você estar falando nesse assunto, porque assim, o que eu acompanho hoje, e aí você pode falar como perito, né? Uhum. Técnicos de segurança do trabalho, ficha de EPI, deu o EPI, registra. Registra. Né? O pessoal, eles fornecem o EPI, eu vejo muito isso acontece na minha área, fornece o EPI e não registra na ficha de EPI. O Leal chegou lá, eu tô lascada. Né? Então, pessoal, registra, o que o Léo tá falando é muito importante. E outra coisa, o CA. O CA. Às vezes, se eu pegar uma ficha de EPI aqui que eu fiz a perícia ontem, olha, o funcionário trabalhava, imagina, cortando grama. Ele era cortador de grama lá em Maringá, lá, a maquininha lá da Steel, né, 220, ruído lá variando em 89 decibéis a 105 decibéis. Então, peguei a ficha de EPI do funcionário, forneceram nenhum, não tinha nada de CA no funcionário. O que vai acontecer? Vou caracterizar a insalubridade. Não tem como, porque está fora de padrão. Então, essas coisas aí que o profissional de segurança do trabalho, nós, como profissional, nós temos que estar, garantir a documentação esteja certinha. Bom, eu falei em insalubridade, né, que é os agentes, que nós falamos em higiene ocupacional. Então, quando a gente fala em higiene ocupacional, INR15, né, todos os agentes ocupacionais estão lá, os 14 agentes. O quarto agente já não está mais, né? Que ele foi extinto, né? Mas está lá constando ainda 14, né? Então, desses 14, vocês estudem bem. Dê uma olhadinha em todos, né? Para vocês terem condições. Aí, outra coisa que tem muito também é a parte de periculosidade. Quando nós falamos em periculosidade, qual a NR que está a parte de periculosidade? É 9. Oi. Pô, vou escolher um aqui, viu? Periculosidade, a Silver Gale 16, galera. Tem que assinar, Silvio. Não, eu posso fazer uma pergunta antes? Pode fazer, menina. Fique à vontade. Nós estamos aqui bem tranquilo hoje. É conversa, é bate-papo. É assim, de profissional para profissional, viu? Porque, assim, eu fiquei meio confusa nas aulas passadas de higiene ocupacional. Eu queria entender, queria que vocês me respondessem se as duas bases da higiene ocupacional seria a NR15 e a NR9, é isso? Na verdade, quando a gente fala em higiene ocupacional, nós estamos falando em NR15, em termos de perícia, porque ali tem insalubridade. E a NR9 seriam os agentes ocupacionais, que seria que você faz o levantamento de ruído, de calor, de tudo. Então, só para resumir aí, né, Léo? A 9, a 9 ela só vai te levantar quais são os agentes. Isso. Quem vai a NR15 é insalubridade. Isso. Quem vai te quantificar ou qualificar é a NR15 e a NH. Tá. A NR15 te dá os parâmetros para você quantificar. Hoje, por exemplo, para você pegar o anexo 3, calor. O calor está na NR9, lá tem um anexo lá de calor, onde ele vai falar assim, ó, a partir de 2019, dezembro de 2019, só existe calor, né, para atividade que tem uma fonte artificial de calor. Uma caldeira, um forno, alguma situação. Por exemplo, o calor do sol hoje, que antigamente todo mundo entrava lá para ganhar insalubridade, não existe mais, né? Então, hoje não tem mais o calor lá, por exemplo, o funcionário trabalhava a 28 graus lá né, plantando cana, por exemplo, lá. Ele entrava e ganhava. Hoje já não existe mais essa parte de insalubridade por calor a partir de 2019, né? Mas o grupo homogêneo, por exemplo, o grupo homogêneo, quando você for fazer lá o teu documento na NR9, você vai fazer o grupo homogêneo, levantamento dos agentes agressivos dentro da NR9. Você vai fazer o teu PPRA lá, o PGR, né? Você vai levantar lá, por exemplo,
no setor, vamos citar um setor aqui, uma função. Por exemplo, operador de caldeira, por exemplo. Então, você vai lá, operador de caldeira. Você vai levantar o quê? Ruído, né? Calor, que ele tem, umidade, de repente, é uma coisinha que ele faz, e é isso. Então, você vai levantar todos esses agentes agressivos naquela função. Vamos fazer lá outro classe, operador de secador de soja. Então, o que ele está? Ele está exposto a ruído, calor, a poeira, enfim. Então, você vai levantar tudo isso também. É que a Renata me perguntou, voltando à parte de perícia, né? Quando eu falo em parte de perícia, eu vou para NR15, né? Que é os 14 anexos, né? Que os 14 que estão também dentro da NR9, né? A nossa questão da perícia, né? Voltada aí para a higiene ocupacional, o que você, além da ficha DPI, o que você pediria para eles, técnicos de segurança, te apresentarem? Treinamento, menino do céu. Outra coisa que também é treinamento. E isso é uma coisa também, vamos fazer lá, por exemplo, você forneceu o protetor, o perito, mas você forneceu, você treinou ele? Não treinei, então também. O respirador, o que vocês têm que pensar é o seguinte, por exemplo, para protetor auricular tem um PCA. Todo mundo sabe o que é um PCA? Programa de controle auditivo. É o que vocês vão fazer. Se vocês levantaram o ruído, deu 89 decibéis. Vocês vão ter que montar o quê? Um PCA, que é um programa de controle auditivo, onde você vai entrar lá, vai acompanhar a parte de audiometrias, como é que faz a audiometria, o fornecimento do preditor, o treinamento de uso, né? Você vai acompanhar lá na parte do NR7, que todo final do ano, né, o médico do trabalho ou a empresa que faz a prestação de serviço tem que fazer um relatório dizendo como é que está os exames médicos, vocês vão acompanhando tudo isso também. É sistema de gestão. Na verdade, hoje, pessoal, a gente tem que olhar para minhas NRs como um sistema de gestão, né? Beleza, Silvia? Eu te respondi lá aqui. Léo, como sistema de gestão, ISO 45001, você aconselha? Conselho. Na verdade, o que é um sistema de gestão, né? Agora vocês agora eu vou ter que me pegar aqui, para mostrar para vocês tudo que vocês imaginam que é um sistema de gestão, né? Então, Qual é a ISO que você falou, Renata? 41? 45001. 45. Então, aproveitando aí, enquanto o Léo pega lá, eu mandei para vocês no grupo, eu não tenho o grupo, vou pedir para o Adriano compartilhar com o grupo da turma da Silvia, um link do Enit, pessoal. É um link do Enit, onde tem uns cursos gratuitos, tá? Aproveitem para fazer lá da Escola da Segurança. Vale muito a pena. Essa ISO 45001 é aquela que entrou em vigor no lugar da 18.000 e alguma coisa, né? Isso, No lugar das OSAs. Da OSA. Antigamente era OSA 18.000. Então, o Leal, para vocês saberem, eu sou auditor, líder das 3 ISO, 9.000, 14.000 e a ISO 45.000. Então, eu posso, se eu entrar numa empresa certificadora, eu posso certificar a empresa que ela tem 45.000, a 9 e a 14, né? Eu tive essa oportunidade de fazer esse curso. Então, esse curso aqui, por exemplo, quando a gente fala, esse aqui é ISO 9000, vocês estão vendo, isso aqui é ISO 9000, qualidade, né? Aí tem a ISO, a parte ambiental que eu fiz, né? Então, ISO ambiental, formação do auditor, né? Então, tem aqui, são o curso de formação do auditor quando eu fiz, e na época que eu fiz, né, era ISO, né, OSA 18.000, né? Então, é 18.000. Então, esses são os sistemas de gestão. E se vocês forem alguma vez, quando vocês fizerem, isso aqui também é outro sistema de gestão, que é o da DNV. É um sistema bem avançado também. Então, eu sou auditor líder do sistema da DNV e do sistema da Dupont, que são sistemas de gestão, né, também. A ISO 45000, quando a Renata fala, o que ela vai fazer?
por que a NR1 hoje falou assim, olha, quem tem sistema de gestão, ISO 45000, por exemplo, não precisa fazer o levantamento do PGR de 2 em 2 anos, faz de 3 em 3 anos, porque ali já tem todo o sistema de gestão, que você tem que controlar tudo. Se você pegar lá na ISO 45000, ela vai perguntar, você fez o levantamento de todos os teus riscos por função, beleza? Ah, você levantou todos os teus necessidade de treinamento pela atividade de função, beleza? Você tem um plano de emergência para atender na unidade, tem. Você tem lá um sistema de controle de terceiro quando entra da tua empresa. Você tem um sistema de entrega da IPI. Vai perguntando isso aqui. Ela vai falando isso. Ah, beleza. A Silva trabalha lá na Cargill. Beleza. A Cargill vai montar lá um sistema novo, um equipamento novo, um ambiente novo lá. Pergunta lá. Você fez um estudo de impacto nessa nova ampliação? Quer dizer, ela vai perguntando isso aqui. Daí você tem que montar programas para fazer isso. Ah, você criou instruções de trabalho para as suas atividades? Ela vai estar lá perguntando isso. Quer dizer, eu consigo... a empresa que tem um sistema de gestão, você pode entrar que ela é bem avançada, viu? Nossa, e seja na 45.000, né? E não tem diferença. Porque o que acontece? Quando você pega lá 45.000, se você projetar ela para 9.000, ela vai perguntar assim, você fez o teu levantamento de possibilidade, por exemplo, vamos falar da parte de alimentos, de contaminação cruzada, então tem tudo isso aqui que está voltado à segurança do trabalho, né? Por exemplo, 14.000, você fez o levantamento de aspecto impacto ambiental, beleza, o que é um aspecto impacto? Você tem possibilidade, tem o risco, né? O que aquela situação pode causar no meio ambiente. Então, se você olhar as três, também bem seguida. Fez uma, só muda a nomenclatura, né? Que é para ambiental, segurança, né? Qualidade, e para ambiental e segurança do trabalho, né? E saúde, né? Léo, então assim, ó, grosso modo, a ISO 45000, né, ela é bem robusta, né? Uhum. Ela atende o pessoal dentro de uma indústria, a parte da qualidade, que é a parte da 9.000, e a parte do meio ambiente, que é 14.000. Que alguns órgãos exigem, né, para exportação e importação, que se tenha certificação, certo, Léo? Certo. Mas... E daí tem mais um menino que o HCP. Talvez, se vocês entrarem numa empresa de alimentos, vão falar assim, HCP, o que é HCP? É segurança alimentar. Mas nós, como profissional da área de segurança, que tem um monte de sistema de gestão, porque a HCP ajuda muito a segurança do trabalho. E tem o pessoal da Madeira, que também tem uma outra, né, que é a IFS. Mas é a mesma coisa, só muda a nomenclatura, mas é a segurança alimentar. Só que para a segurança alimentar, daí é tudo, a parte dos pisos, tem tudo uma regra, daí a parte de... Até os exames médicos, funcionários que trabalham na parte de alimentos é um pouco diferente, porque eles fazem uns exames mais aprofundados também. Tudo é uma coisa assim, eu te digo para vocês, tudo que vocês imaginam... Eu falo para meus alunos lá da pós-graduação, pessoal, não podemos ser mais técnico de segurança, um engenheiro de segurança, um profissional de segurança, e estar ali só para utilizar a EPI. Nós temos que olhar a parte de segurança do trabalho com um olhar diferenciado. Eu posso citar um exemplo para vocês. Uma correia transportadora de soja, por exemplo, de grãos. Ela tem lá uma velocidade que ela tem que ser 3,14 metros por segundo. Tá? Daí o André, o Adriano olhou para mim assim, mas Leal do céu, por que 3,14? Por que não pode ser 8 metros por segundo ou 10 metros por segundo? Tem que ser 3,14. E agora? Por que, meninos? Se eu tiver essa velocidade da minha correia, não sei se todos vocês conhecem uma correia transportadora, tem lá de 80 centímetros de largura por 100 e poucos metros de comprimento. Então, o grão entra num elevador e descarrega nessa correia transportadora que vai para o silo, vai encher um silo. Por exemplo, se vocês indo para Curitiba,
o estilo da Dreyfus, da Cargill, da Bunge ali do lado direito, tem uma correia transportadora na parte superior que distribui a soja nos silos, né? Então, porque se eu colocar a minha correia transportadora com 7 metros de velocidade por segundo, ela vai espalhar muita poeira. E o que que acontece? Vai para o meio ambiente. As pessoas que estão ali vão ter que ter. A concentração de poeira é maior. Eu vou ter que usar máscara, vou ter que usar um monte de coisa, e tem mais o risco de explosão. Então, tem todas essas regras, assim, que a gente está na área de segurança do trabalho, que nós só olhamos, às vezes, só a EPI. Não podemos só olhar a EPI. Por Léo, exemplo, oi? Então, o Gabriel ergueu a mão, acho que ele quer te fazer uma pergunta, a gente abre para ele. Mas Pode então, fazer. o que você está explicando para eles, e quando você estava falando da ISO 45001, então você quer dizer o seguinte, que se eles, me corrija se eu estiver errado, que se eles tiverem conhecimento do sistema de gestão da ISO 45001, que obrigatoriamente vai fazer eles conhecerem o processo da empresa que eles estão trabalhando, eles serão bons técnicos de segurança. Com certeza, com E não, certeza. e não necessariamente eles precisam ter essa certificação, né, Léo? Eles precisam ter o conhecimento, né? Tem conhecimento. Agora, como aluno, né? Exatamente. Gabriel, pode perguntar. Obrigado, Léo. Tá saindo o som? Tá saindo. Então, quando você tinha falado dos EPI lá, aquela hora, concordo plenamente com o que você falou, se entregou EPI, tem que fazer a pessoa assinar, porque você está tendo uma comprovação que você entregou o EPI. Então, isso eu concordo. Só que eu tenho uma duvidazinha na parte de calor, se eu poderia fazer uma pergunta, porque quando eu tive higiene ocupacional, a professora que estava dando aula para nós não deixou muito claro e não conseguiu explicar. Aí eu Opa. tinha uma duvidazinha. Eu tenho uma duvidazinha aqui, queria que você, tipo, pudesse me mandar só um caminho, assim, só para mim ter uma noção, porque quando eu tive higiene ocupacional, essa parte de calor na atividade, ela não conseguiu explicar e eu não consegui entender. Que seria a pergunta assim, qual tipo de radiação está presente no local onde ficam os fornos? Existe uma medida de controle para amenizar a exposição dos funcionários a esse tipo de radiação? Existe, menino. Outra que lá vida, bem interessante. Essa olha, a pergunta matou. Essa é uma coisa interessante. Para o calor, não existe EPI. Sério. Você fala, mas Leão, não tem. Não. Para o calor, como é que eu vou colocar uma jaqueta? Não dá, né? Como é que eu vou tirar ele deixar sem roupa para trabalhar? Não dá. Aí é administrativo. Aí você vai ter que fazer aquele cálculo lá. Por exemplo, lá, 0,7 vezes tal lá. Então, aí é a exposição, por exemplo. Você coloca um funcionário, uma pessoa trabalhando no calor. Deu acima do limite de tolerância do permitido, vamos dizer assim, deu 28,5. 28,5 pela atividade que ele faz na braçal, é pesada, né? Ele perde muito calor, né? Aí o que acontece? Você vai ter que baixar isso. Como é que você baixa? Você vai colocar ele para repouso. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui, de 60 minutos que ele trabalha. De 60 minutos, ele tem que ficar 15 minutos em outra atividade que seja mais leve ou repouso no ambiente de trabalho. Hidratação. Então, aí... Oi? E hidratar ele e hidratar. o corpo esfrie. Na verdade, se você hidratar ele, né, se você colocar em repouso, é o que basta, porque é o que vai fazer a diferença. Você tem que fazer o quê? Baixar, né, o BioTG. Como é que você faz para baixar o BioTG? Reduzindo a atividade dele, do trabalho dele no calor. Ou você implanta alguma coisa que baixa a temperatura, que daí é pressão coletiva, né? Mas em termos de assim administrativo, você vai ter que fazer o quê? Reduzir a atividade no setor. Eu sempre faço esse cálculo. Para o calor é 60 minutos, você não vai fazer 8 horas, é 60 minutos. Em 60 minutos, quanto tempo ele quanto que deu de BioTG? Deu 28,90, por exemplo. Beleza. A atividade lá do Gabriel é pesada. Então, ele tem direito à insalubridade. Beleza. Como é que eu vou fazer para baixar isso? Eu vou ter que fazer que ele fique 45 minutos trabalhando e 15 minutos de repouso lá fazendo isso. Eu não sei se vocês tiveram os cálculos lá, 0,3 vezes 45 minutos, vezes o tempo, vezes o BioTG que deu lá. Não tiveram?
Deixa eu fazer aqui para vocês, por exemplo, lá. Por exemplo, você A vai fazer. forma, né, do TGE, eu acho que o que eles confundiram também, Léo, é que mudou a forma de fazer o cálculo, né? Não, não mudou. É a única coisa que você não coloca, menina, é a parte de calor externo, porque Carga hoje não tem solar, calor. né? Exatamente, você vai colocar lá Então, 0,7 vezes né, o BioITG, do que deu lá, a temperatura que deu, no local de trabalho. Mais é 0,3, tal. Faz o cálculo ali, BioITG e fez. Pronto. eu acho que quando eles tiveram essa aula, eu não sei, se não foi comigo, mas acho que quando eles tiveram essa aula, eles tiveram a aula baseada com carga solar e sem carga solar na medição, conforme fazia antes pela NR15, sabe? E pela NHO. Então, acho que isso que confundiu, porque quando eles foram buscar a atualização, eles viram que não tem mais com carga solar, é isso, né? Mas é que a carga solar, o que acontece? Ela não é o BioITG. Deixa eu só pegar aqui para vocês, só um pouquinho. Já que vocês estão falando, aí, vamos pegar um equipamento aqui para vocês entenderem melhor. É que daí tinha que ser assim, bem presencial, ou tivesse falado, tinha. Não chegando nesse ponto, é que você vai fazer uma live só disso depois, não se preocupe. Vou. Então, meninos, aqui, ó, por exemplo, esse aqui é um equipamento que mede a parte de BioITG. Então, se eu fizer aqui, mudando, né? Ó, deixa eu ver aqui. Ó, o BioITG agora, nesse momento aqui, está dando 17,2. Né? Esse é o BioITG. Para vocês chegarem nisso, vocês fizeram o cálculo para chegar no BioITG ou não? Vocês lembram lá? Que é Não. Aquele cálculo lá, pessoal, do dia que eu liguei o aparelho para a professora lá para vocês, que é aquele cálculo lá, por exemplo, com carga maior lá é 0,7 TBN mais 0,1 TBS Isso. mais 0,2 TG. É esse cálculo que Não, eu ela, estou perguntando para vocês. Então, não, ela isso aqui que vocês vão estar fazendo, né? Para vocês fazerem isso, por exemplo, para chegar lá em 17 BTG, vocês vão fazer aquele lá, 0,7 TB, né? Que é o termômetro do globo úmido, né? Vai estar TBN, né? Então lá 0,7 vezes TBN. Não sei se é isso mesmo. E o 0,3 vezes 0,1, TG. vai fazer sem carga ou com carga? Oi? Tá fazendo com carga ou sem carga? Com carga, normal. Com carga 0,1. Com carga 0,1. Não tem carga solar. Agora não existe mais carga solar. Então é zero. Então, É só zero. Para vocês fazerem hoje, é só 0,3 vezes TG e 0,7 vezes TBN. Pronto. então é isso mesmo. É isso mesmo. Dividido por 60 vai dar lá o que é o resultado de vocês. Repete a fórmula aí para eles anotar, Léo. Deixa eu olhar aqui, estou falando certo. De repente eu vou falando errado aí. Deixa eu olhar aqui na minha escola aqui, né? Oi? É porque, não faz mal, é porque o que foi passado para eles, eu acho que foi com carga solar, lá o BioTG 0,7 TBN, mais 0,1 TBS, mais 0,2 TG. É com carga. Sem carga foi passado 0,7 TBN, mais 0,3 TG. Acho que foi isso, né, Silvia, que te passaram? É isso aí. Olha, o dia que ela passou, eu não estava nessa aula, mas o único que eu tenho é do 0,7, 0,1 e 0,2, que é sem carga. Que é o que estava no material do AVA de vocês, né? Essa aqui é a. Deixa eu só pegar aqui um pouquinho. Eu acho que ela nem passou. Que na verdade, menina, isso aqui que o Gabriel perguntou, Gabriel, o que você vai fazer é esse cálculo, só que você vai achar o teu BioTG. Se você achou o teu BioTG, você já você achou. Porque esse que eu estou falando 0,3 é só para vocês saberem como que chega nisso aqui, ó. Por exemplo, aqui está dando 17,2. Se eu pegar lá o TBN e o termômetro do globo, vai dar isso aqui. Esse é o cálculo para chegar aqui. Lógico, é bom vocês saberem que tem isso. Mas se eu achei o meu BioTG no local de trabalho, vocês estão com uma calculadora aí? Vamos fazer uma simulação aqui, por exemplo. Né? Então, vamos lá. O funcionário trabalha num setor. Ele trabalha 45 minutos
lá com BioITG de 27,3, por exemplo. Ele é o trabalho dele lá. Mais 15 minutos com BioITG de 22,5. Tudo isso aqui dividido por 60. Você vai achar o BioITG médio que ele trabalha. Vamos lá, deixa eu fazer um cálculo aqui para vocês. 45 vezes 27,5 mais 15. Enquanto o Léo faz o cálculo aí, só para o pessoal do primeiro período entender, o que o Gabriel está perguntando é sobre o cálculo de calor, tá? Então, vocês não tiveram essa aula ainda, mas vocês vão ter. IBUTG, que ele fala que é o índice de bulbo úmido e termômetro de globo. Exatamente. Então, esse cálculo que o Léo está fazendo, ele dá a carga, o calor ou a carga que o colaborador está exposto durante o período de trabalho dele. Mas você não vai fazer durante 8 horas, né, Léo? Você usa... Não, faz durante 1 hora minutos, só. Né? E sempre você vai trabalhar em minutos, né? Então, por exemplo, o BioITG que nós fizemos aqui, de 45 minutos, o funcionário fica trabalhando lá, jogando lenha na fornalha, de 27,3. E o BioITG, e depois ele fica 15 minutos descansando lá em outro lugar, lá com o BioITG de 22,5. Se você fizer isso aqui, o BioITG médio dele vai dar 26,25. Aí, se você deu ponto de 26,25, você vai lá naquela tabela do INHO, né? Ou na NR15, ou na NR9, que tem lá a tabela, e vê lá aquela tabela qual, por exemplo, ele trabalha lá, o trabalho dele é pesado. O trabalho dele é pesado. Você vai ter que fazer 2 cálculos também. Você vai ter que fazer o cálculo lá que quanto que ele perde de caloria fazendo atividade e quanto que ele perde de caloria ficando em repouso. Em repouso é 100 calorias, né? Sem cálculo, que é pouco, né? Daí você vai fazer também vezes 25, vezes 15 minutos lá também. E vai ser dividido por 60. Deixa eu só pegar aqui só um pouquinho. Aí, Léo, já sabemos o tema da próxima aula, a próxima live. Eu acho que vamos fazer isso aqui então, porque daí... medição de calor. E a outra a gente faz ruído, fechou? Se é preciso ter na ficha DPI, se é obrigatório na ficha DPI ter a data de vencimento do EPI. Não, isso não é obrigatório, não. É um controle da pessoa. Mas se tiver, aquilo eu falei, quanto mais você fazer gestão, melhor. Por exemplo, se você... Vou dar um exemplo. Assim, a ISO 45000, que vocês falaram, e o sistema da Dupont e da DNV, eles perguntam lá, se você faz gestão do teu sistema de EPI. O que é a gestão? Você vai pegar a ficha de EPI e fazer uma auditoria. Como é que está o CA? Como é que está o fornecimento? Como é que está os registros? Quando que está o vencimento? Quando que você comprou o EPI? Se viu lá no certificado de aprovação se está válido ainda? Quando que vai vencer aquele equipamento? Né? Então, tem tudo isso também. Mas não há necessidade de colocar, porque você vai ter que estar controlando o sistema de hoje, sistema de gestão. Imagina as NR como sistema de gestão. Se você pegar a NR6, o que ela fala lá? Sistema de gestão da IPI, fornecimento do sistema de gestão. Então, você vai ter que fazer gestão disso aí. Essa que é a diferença. Legal, meninos? Passou 50 minutos já. Meu Deus do céu, nem começou. Foi tão rápido. Oi. Concordo com a Silvia. Eu acho que você tinha que pegar e dar uma aula para todo mundo lá, de higiene, dessas partezinhas lá no Senai, lá, fazendo favor. É isso aí, Gabriel, mas o objetivo não é esse, tá? Depois o Léo conversa com vocês. O objetivo não é a gente expor nenhum professor lá, tá? O objetivo é a gente demonstrar Lá já tem os professores lá, menino. O Léo, não, pior que não, Léo, tá faltando. Tá faltando, já fica a dica aí pro Adriano. Mas é bem importante, pessoal, a gente tocar nesse assunto, trazer uma pessoa de fora, né? Trazer um cara que é perito, que pode ser que ele vá auditar a gente algum dia nos nossos trabalhos, né? Ver qual que é a visão dele. Eu acho bem bacana, porque o Léo, ele é engenheiro responsável técnico lá da empresa que eu trabalho, e um dia eu falo para ele, eu não concordo com você, Léo, quando você disse que fulano de tal lá naquela profissão não precisa receber salubridade. Ele falou, mas menina, é assim assado. E eu, mas é assim assado, né? E eu acho muito legal essas discussões, porque elas são sadias,
né? Então, o nosso objetivo é trazer aqui a oportunidade de conhecimento para vocês, já sabendo aí, ó, que a gente tem aí uma missão com o Léo de trazer um pouquinho para vocês sobre calor e ruído, que eu acho que é fundamental, né, Léo? E assim, de repente, um dia a gente pode combinar. Eu acho que toda ideia, Gabriel, é bem-vinda. É combinar de fazer um aulão. Hoje a gente tem vocês que já estão no terceiro período, né? Mas a gente também tem o pessoal aqui do primeiro período que não chegou nesse ponto ainda, né? Então a gente vai direcionando aqui a live hoje para que depois a gente faça com o pessoal do terceiro, depois com o pessoal do primeiro, para todo mundo ficar paginado, Gabriel, tá? Por isso só que a gente não vai aprofundar aí no IBUTG, no calor, para o pessoal do primeiro não ficar tão perdido ainda. Tá bom? Tá bom, eu entendo. E não esqueça, Renata, que no terceiro período que vai começar agora é nós, né? Tomara que sim, né? Eu não sei como é que vai ser, né? Porque tá só eu e o Adriano, né? Vamos ter que pedir reforço, Léo. Opa, tô aqui! E assim, Ah, pessoal... Renata, pense em fugir de nós, nem pense em fugir de nós, Renata, por favor. quero pegar essa turminha aí. Vamos virar, né? Vamos virar a turminha do barulho. Mas, Léo, eu acho que nessa importante, né? Dá para ver que, olha, pessoal, uma coisa que eu queria deixar bem claro para vocês que é a paixão. Técnico de segurança sem paixão não consegue evoluir na função. E vocês olham para o Léo ali, ó, o olhar do Léo é a paixão naquilo que faz. E isso, Léo, isso contagia. Vocês, alunos de segurança, vocês precisam se espelhar em alguém. Né? E se a gente conseguir ser uma sementinha para vocês, isso é muito positivo. Como técnico de segurança, o pessoal agora acabou de sair do quarto período, tem alguns aí no quarto período, e ele sai, né, Léo, com uma sensação assim, meu Deus, eu não aprendi nada, o que eu vou fazer? Muito pelo contrário, acho que todos nós saímos assim, né, Léo? Não, é verdade, porque olha, eu falo assim, quando eu saí de lá, que imagina, eu era terceiro sargento da polícia, dava tiro em bandido. E foi lá, nossa, foi assim uma mudança drástica mesmo, né? Mas eu falo, eu tive uma grande escola, que foi a GCLEV, não adianta, a GCLEV me deu, e depois eu tive em projetos, né? Eu fui coordenador de projeto também na Dreyfus, então isso me deu bagagem. Eu tinha que cuidar das NR, por exemplo, assim, vamos fazer uma escada marinheiro. Eu tinha que saber que na escada marinheiro, aonde você pega ali, tem que ser 19 milímetros de diâmetro da barra de ferro. Na lateral dela tem que ser 27 milímetros. Então, aqueles arcos ali tem que ter tudo um distanciamento, 30 milímetros. A escada de marinheiro, por exemplo, da parede tem que ter 15 centímetros, né? Todas essas coisas lá estão na norma, né? E a gente quase nem sabe. Se você chegar para muito engenheiro civil aí que eu conheço, né? E falar para eles lá, nem sabe disso. Então, a gente tem que estar se atualizando. Então, eu tive um aprendizado dentro da engenharia, né? Em projeto que me deu assim uma bagagem, né? Porque eu tinha que controlar tudo isso. Tudo, imagina vocês, projeto de caldeira. Eu tinha que olhar ali o projeto de uma caldeira e ver como é que funcionava e fazer, né, dentro do padrão da NRI 13, né? E assim, né, Léo, o que é importante também, eu acho que você comentou muito isso, né, galera? Técnico de segurança não é só DSS e EPI, é muito pelo contrário, né? Você tem que estar inteirado, né? Eu vou trabalhar numa fábrica eu sempre falo para eles assim, ó, entrem na construção, se querem aprender segurança, entra na construção civil, porque ali você vai ver de tudo e mais um pouco, né? Mas é assim, ó, vai ter que saber de projeto, vai ter que saber de cálculo, vai ter que saber de dimensionamento, vai ter que saber da NR, vai ter que saber um pouquinho da legislação trabalhista. Então, eu acho que o técnico de segurança ele tem a formação mais completa que eu conheço. Às vezes, o Léo me corrige se eu estiver errada, às vezes até mais que o próprio engenheiro de segurança do trabalho, gente. Mas Ô, menina, bem primeiro, quando eu assumi a coordenação da Dreyfus, eu era técnico de segurança e tecnólogo. E eu arrebentava as engenhadas. Mas aí você vem já da área da segurança, né, Léo? Às vezes a gente tem um pessoal que se formou em engenharia mecânica, engenharia de alimentos e fez a pós, né, lá em segurança do trabalho. E às vezes ele não tem a vivência na segurança e não tem o técnico, né? E ele sofre